Estamos de volta, 2h33. Estamos ao vivo aqui pelas ondas da 107.9 com a sua dose diária de saúde. E agora chegou a hora dela, da nossa nutricionista, nossa especialista aqui do Doutor Me Consulta, vim falar sobre nutrição. Tudo bem, Edi? Seja bem-vinda. Oi, Hélio, tudo bem? Obrigada, né? Mais um dia, mais uma segunda-feira com muita saúde, né? Muita saúde. A gente já começar a semana bem, sim, né? Não fala que é segunda-feira que começa todas as dietas. Vou mudar minha vida, vou mudar o estilo de vida. É isso, é por aí. É por aqui. Então, a gente está aqui hoje para a gente, né, transmitir qualidade de vida, saúde, informar nossos ouvintes. Exatamente. O tema de hoje, a gente vai falar sobre a relação entre o colesterol e a alimentação, né, Edi? Que é super importante, né? Eu já começo te perguntando o que é o colesterol e por que é importante controlar seus níveis. Deixa eu explicar. Primeiro, o colesterol não é ruim, tá certo? O colesterol, ele é uma gordura que é necessária, por exemplo, para a produção de hormônios, para a produção da própria vitamina D, tá na membrana da nossa célula. Então, ele tem uma importância muito grande no nosso organismo. Qual é o problema do colesterol? Quando ele é produzido em grandes escalas, e a gente sabe que a maioria disso, no nosso organismo, quer dizer, né? E a gente sabe que um dos fatores é a alimentação, que está desregrada, né? Com falta de atividade física. Então, a gente não pode demonizar o colesterol, porque ele tem função no nosso organismo. Por exemplo, colesterol produz testosterona, que vai produzir estrogênio. Então, todo aquele ciclo ali da mulher e do homem precisa da reprodução hormonal, precisa de colesterol. Então, perfeito. Isso é que a gente tem que entender. A diferença do ruim e do colesterol bom, né? O HDL, que a gente chama de colesterol bom, por quê? Porque pensa que tem as nossas artérias e ele vai fazendo, vamos pensar assim, a limpeza do colesterol, né, dessa gordura que está no sangue, para levar para o fígado e eliminar e ser eliminado, né? Aí esse é chamado colesterol bom porque ele faz essa função. Assim como o LDL, ele tem a função de sair do fígado, onde ele é produzido, e ser levado até, passar pelo nosso organismo, inclusive pelas nossas artérias. Então, qual é o problema? Quando esse colesterol LDL, que a gente chama de ruim, está em alta quantidade, então que não precisa. Entendeu? É sempre ter esse equilíbrio. Os dois são bons porque a gente vai precisar dos dois sempre. Sim. Tá? Mas sendo que tem que controlar. Tem que controlar. Hoje em dia, né? para você ter ideia, Hélio, a gente não olha muito o colesterol total, né? Não vem no exame de colesterol. Colesterol total, HDL, LDL. O que é que a gente vai olhar agora? LDL, primeira coisa. Então, hoje em dia, você vai ver nos exames de sangue, depois você pode até a Somaika para dar uma explicada, o LDL, ele vem em limites agora. Então, vem assim, LDL acima de 150, risco. Aí é maior de que 150, risco aumentado. E o HDL também, ele diz lá, sugestão maior do que 40. Porque quando você soma os dois é que vai dar o total. Então, você tem que ver, vamos ver como é que está esse LDL. Então, a gente sabe que dependendo do laboratório, o LDL bom, ele tem que estar até 130. Não deixar passar disso. Então, quando eu pego um exame de uma paciente, eu já vou olhar esse LDL. E olhar se esse HDL está bom. Porque ele tem que estar acima de 40, 60, 70, é maravilhoso. Tá? Então, e como é que a gente constrói isso? Com a boa alimentação. Por isso que é legal esse tema de você linkar a nutrição. Importantíssimo. E aí a gente sabe que existem os alimentos que estão mais suscetíveis ao colesterol ruim, ao LDL, sim, né? Que então, são os embutidos, são os que têm alto índice de açúcar, sim, de sódio, exatamente, né? De corantes. Isso, de farinhaços. Vamos desmistificar uma coisa? Vamos. Colesterol não está linkado só à gordura, porque eu vejo muito paciente falar assim, doutora, eu deixei de comer gordura da carne por causa do colesterol. Não, é tudo. Tudo bem que a gente vai ter que controlar a gordura saturada, mas se eu controlar essa gordura saturada e continuar comendo muito farináceos, muitos embutidos, como você está falando aí,
esse colesterol tende a aumentar. Tem uma relação muito importante entre, a gente chama de LDL, colesterol LDL, e o triglicerídeo, que é o marcador de carboidrato. Vamos pensar, se você está consumindo alto índice de carboidrato, você vê que seu triglicerídeo está alto. Então, a gente sabe, tem que ter uma relação segura entre esses dois. Então, não dá para achar que colesterol é só gordura, né? Na questão da alimentação, é o todo. Então, e outra coisa, todo mundo pergunta, como é que eu faço para aumentar HDL, que é o colesterol bom? Gente, hoje a gente sabe o que? Atividade física é importantíssimo para aumentar HDL. Tá? Mais antioxidante nessa alimentação, mais frutas roxas, como uva, é importantíssimo. Então, a gente precisa disso para esse HDL tá ótimo. Então, e que a gente tem que sempre buscar ele. Entenda que é ele que faz, né? Vai varrendo ali as artérias para... Vai filtrando, né? Isso, e levando para o fígado e eliminando. Então, por isso que ele é bom. Porque ele faz esse processo. No nosso organismo tudo é perfeito, né? É como se fosse um levando e o outro fazendo a faxina. Quando você tem ele pouco, tem gente que tem HDL de 20. Essa faxina vai ser bem feita? Não. Então, se eu tenho um HDL de 70, 80, essa faxina vai ser bem feita. Entendeu a diferença? Aí, o que é que acontece? O nosso sangue é que leva todos os nossos nutrientes, né? Se você consome muito desses alimentos que a gente acabou de falar, farináceos, gordura saturada, esse sangue vai com isso aí também, né? Em fórmula de moléculas químicas. E aí, a tendência é o quê? Começar a criar plaquinha de ateroma. E aí, a gente sabe que é o problema cardiovascular. Olha, eu fiz um exame ano passado, quando eu tava bem acima do peso, né, inclusive, dava para ver no sangue então, a gordura, tu acredita? Sim. Umas placas brancas, sim, assim, bem espessas bem mesmo. Espessa. Aí, né? Isso aí, a tendência é o que é? É grudar. Entupir veia também, né? Exatamente, formar as placas de ateroma. E outra coisa, as placas elas não são formadas de um dia para a noite. É uma construção, é anos para ela chegar ali no entupimento de 95%. Não é de um dia para outro, para você ter ideia. Então, a gente tem que ter cuidado para manter esses dois colesteróis no limite indicado, para poder você ter uma qualidade de vida, né? Olha, a gente tem mensagens aqui, se você quiser mandar também, 991541079. A Maria Clara, ela fala, boa tarde, Edi, gostaria de saber se posso reduzir o colesterol só com alimentação ou preciso de remédios também? Maria... Às vezes o endócrino, ele passa um remedinho, ele passa, né, a base de estatina. Vai depender muito do que eu falei, né, do LDL, mas muito desse colesterol, se ele não tiver muito alto, a gente consegue com alimentação e atividade física, sim. Pode ter certeza. Né? Eu acho que a última tentativa é a gente usar as civastatinas. A gente sabe que tem algumas pessoas que ele tem esse colesterol elevado, questão genética. Esse daí vai usar sempre. Eu tenho um paciente que ela faz todos os exames de sangue dela perfeito, ela come direitinho, ela faz atividade física, mas ela tem esse problema. O pai dela faleceu de infarto fulminante. Então, já tinha esse colesterol. Então, ela traz com ela essa genética. Então, ela é uma das que faz uso dessa medicação. Aí, com certeza, é indicado. Aí, né? é com certeza indicado. Porque ela não consegue baixar de maneira alguma. Ela faz tudo certinho, é magrinha, ela ganha massa. Mas o colesterol tá lá 250, então ela tem que estar tomando. Alto, né, não é tão alto, porque a sorte dela é que o HDL dela é bom. Entenda que o total é a soma do HDL com o LDL. Então, se ela tem um HDL de 80, que o dela é esse, que eu fico apaixonada, e até bom aí. Então, assim, quando você soma, você vê que não vai ser tão alto o total, né? Assim, porque tem muito do HDL. Mas tem essa questão genética, mas a gente consegue fazer muita coisa com a alimentação. Eu digo que se você for uma pessoa jovem, não tem necessidade de começar, né? Se você tem por exemplo, esse de 250, ela consegue baixar com atividade física, né? E uma boa alimentação. Olha, quem está por aqui também é o João Pedro. Boa tarde. Quais alimentos devo evitar completamente para não aumentar o colesterol?
Primeiro, fazer atividade física, que eu quero deixar bem claro, que vai ajudar demais. E você manter seu colesterol legal, é isso que você até falou, Hélio, e eu vou, né, reforçar. Diminuir o consumo de farináceos, diminuir consumo de ultraprocessados, ter o consumo da gordura de forma equilibrada, né? Então a gente tem que pensar nisso aqui. Então, até nas gorduras saturadas, a gente, por exemplo, consumir carne vermelha só 3 vezes na semana, fazer uma variação das proteínas, tudo isso vai ajudar nesse controle desse colesterol. Perfeito. Olha quem tá por aqui também. Olá, boa tarde. Me chamo Ana Luísa. Primeira vez que ouço o programa e gostaria de saber como posso substituir alimentos ultraprocessados no dia a dia sem perder praticidade. Ai, Ana, é bem fácil, porque eu faço isso todo dia, né? Então, vamos lá. De manhã você pensar no cuscuz com ovo, em todas as suas proteínas você pensar, ou em todas as suas refeições você pensar em colocar uma proteína, fazer receitinha, por exemplo, vou fazer uma panqueca, né, um ovo com um pouquinho, tudo é questão de quantidade, usar uma goma de tapioca, então você pode fazer uma panqueca com aveia, pode fazer com banana, então a gente tem que realmente, e é prático, fácil, quando você começar, você vai ver que dá para fazer. Sempre ter congelado, por exemplo, carne moída, frango desfiado, porque aí você pode montar uma estratégia ali com queijo, com a fruta. É isso. Dá super e é prático. Olá, boa tarde. Me chamo Carlos Henrique. Aqui no Tancredo Neves, comer ovo e carnes aumenta o colesterol mesmo se eu praticar atividade física regularmente? Não, só se você comer ovo e carne todo dia, só ele. Aí você pode ter, mas eu imagino que ele quer dizer, porque lembra o mito do ovo, que não podia comer ovo, que causava colesterol? Então a gente já sabe que isso não é verdade, né? Não é exagerar. Graciane Barbosa tá aí, ela come 30 cubas de ovo por dia e, né? Mas ela faz boa atividade física, né? Ela faz atividade física. É de invejar aquela mulher, pois né? Pois é, então tem que fazer atividade física e você variar esse consumo dessa carne vermelha e preferir a carne mais magra que a gente tem no boi, né? Lá quando você vai comprar, né? Deixar essa picanha que é mais gordura, que a pessoa gosta de comer a capinha da gordura, né? Final de semana, variar. Então, durante a semana, consumir mais carne branca. Isso tudo não vai aumentar teu colesterol. Olha, quem tá por aqui também é a Beatriz, lá do Caçari, e ela fala aí existem frutas ou chás que ajudam a controlar o colesterol naturalmente? Não, existe uma alimentação onde você vai colocar essas frutas, esses chás, que vai ajudar a diminuir esse colesterol. Gente, colesterol é comida, assim, o nosso fígado produz, né? E também é o que a gente come que vai transformar nesse colesterol que a gente acabou de falar. Então, é ter uma alimentação equilibrada. Só chá não cura nada. Né, que as pessoas têm mania de achar que chá cura várias coisas. Já vi várias vezes, toma esse chá, não sei o quê, porque vai baixar seu colesterol. Se você continuar com a mesma alimentação, cheia de farináceos, cheia de ultraprocessados, não vai baixar. Olha, quem tá por aqui também é o Lucas, lá do Pintolândia. Pessoas jovens também precisam se preocupar com colesterol ou só com idade avançada? Não, pessoas jovens. Até criança tem colesterol, Lucas. Pessoas jovens têm que se preocupar, porque hoje em dia, o que a gente está vendo na sociedade? Muita obesidade, sobrepeso nas crianças, e ela vai carregando isso para a adolescência e essas taxas começam a ser alteradas. Então, o jovem tem que se preocupar com isso, sim. E ainda ter mais uma as boa crianças, né? Aquelas crianças que comem aqueles salgados todo dia na escola. Sim, fritura. Refrigerante. Fritura. Coisas industrializadas. Tá cheio de comida industrializada para criança aí no mercado, né? E dizendo que é saudável, coloca lá uns emblemazinhos, né? Que a indústria alimentícia, ela adora, né, um marketing bem feito. Exatamente. Então, assim, tem que se preocupar desde criança, que eu não atendo criança, bebê, mas de vez em quando uma amiga pede para mim atender o filho, que tem 10 anos, 11 anos, e eu já pego com início pré-diabéticos, com colesterol já um pouquinho elevado, tem sim. Olha só, a Fernanda também, lá do Liberdade, ela pergunta e diz se ela pode consumir gorduras boas como azeite e abacate, mesmo tendo colesterol alto.
Pode sim. É o controle do todo. E, por sinal, essas gorduras são tão boas que ela vai ajudar até no processo de desinflamação. Mas não adianta você usar esse tudinho que você está falando super legal e não ter uma boa alimentação. Só jogar. Imagina, você jogar um azeite maravilhoso, extra virgem, que não está barato, em cima de uma montanha de arroz com macarrão, com feijão, sem nada de verdura. A salada passa assim, só uma folhinha riscadinha de alface e uma tomatezinha. A que ponto isso pode ser prejudicial para a saúde? A ponto da pessoa adquirir uma doença crônica, um AVC? Não, em índices muito altos, qual é a constância? Por exemplo, 1 ano, 6 meses. Não. A pessoa já consegue ali ter uma saúde ruim por conta do colesterol. É imediato? Não é imediato, porque a gente chama que são inflamações crônicas de baixo grau. Ela vai com o tempo. Entendi. Né? Então, assim, tem gente que vai ser com 5 anos. Se for uma que tenha uma tendência genética já ter esse problema de placa de ateroma e ter esse colesterol elevado, ele vai ser um pouquinho mais rápido. Mas é uma inflamação. Entenda que triglicerídeo alto, colesterol alto, né, que a gente chama de dislipidemia, é um processo que ele vai pouco a pouco. Aí chega. Já viu falar assim que a pessoa diz assim, eu tenho obesidade e sou saudável, porque os exames estão mostrando isso. Mas um dia a conta chega. Um dia esse exame vai se alterar. Como você está cansado de falar aqui, que você tem pressão alta, né? Então, já foi um desenvolvimento do processo que você teve hoje, que você já não tem mais, já perdeu, você já ganhou muita qualidade de vida. Já, então, inclusive, a questão também da hipertensão já... Não tô tomando mais remédio. Pronto, parabéns. Mas é uma conquista onde você teve que aprender a comer outros alimentos, fazer atividade física. Não foi só, né, o análogo. Agora é o manter, né, Edi? É o manter. É o manter que é difícil, mas a gente tá aqui para isso. Olha, o Ricardo também tá por aqui. Ele fala de alimentos integrais realmente ajudam a reduzir o colesterol ou é mito? Ricardo, se você está falando de integral, arroz, carne, vamos pensar fruta, isso que é integral. Isso é um alimento. Agora, se você está me falando de biscoito integral, recheado integral, tem tanta coisa agora integral, pão de forma integral. Isso aí não. Quando eu penso no integral, eu penso na comida de verdade, tá? Tem diferença. Então, você vê, né, isso que a gente acabou de falar, a indústria adora enganar o consumidor. Biscoito social clube integral. Então, a gente sabe que é um processado, cheio de gordura, e aí a gente precisa ter cuidado com esses integrais aí, tá bom? O macarrão integral vai ter a mesma quantidade de carboidrato alto. Perfeito. Olha só, 2 horas e 51 minutos, eu vou ler a última perguntinha. A Paula, lá do Senador Hélio Campos, existe relação entre colesterol alto e obesidade? Existe. Geralmente é assim, não é que existe relação. A obesidade não tratada, Hélio, ela vai desencadeando que a gente chama de síndrome metabólica. E o que é isso? Essas inflamações. Então, vai desencadear colesterol alto, triglicerídeo alto, né? Que esse triglicerídeo alto pode levar a uma diabetes. Então, elas estão muito interligadas. Tá certo? Não quer dizer que você tenha um colesterol alto e você seja obeso. Não, mas ao contrário, a obesidade ela pode levar a isso e esse colesterol alto chegar num AVC, numa doença cardiovascular, num infarto fulminante, né? Devido à produção daquela plaquinha de ateroma lá que quando a gente vê nos exames que os cardiologistas passam pra gente. Doutor Alisson também fala muito isso aqui. Edi, olha, quero te agradecer, obrigado. Essas foram as dicas de saúde da nossa nutricionista Edi Oliveira. Agora você já sabe como a alimentação influencia o colesterol e quais os cuidados tomar para manter o seu corpo saudável, né? Sim. Sempre procure uma orientação profissional antes de fazer mudanças drásticas na dieta. E é para isso que ela está aqui, Edi. Onde fica seu consultório? Telefone para agendamento de consultas, redes sociais, fala tudo para os nossos ouvintes. Primeiro o recado, mudança de estilo de vida com atividade física, você vai mudar a sua vida. Segundo, eu atendo na Fisioclínica, meu telefone é 95 981 12 6640 e meu Instagram é de Oliveira Macedo, @ e tô lá, tiro dúvida, tô aqui toda segunda-feira e só tenho a agradecer
e vamos disseminar saúde, mudança no estilo de vida, que é Sempre. importantíssimo. Eu sempre falo, só um recadinho que eu quero dizer daqui, Hélio, que nutrição não é só emagrecimento. Nutrição é prevenção, é qualidade de vida, é saúde. Aí eu chego no emagrecimento. É isso. Não é verdade? Saudável. Verdade. Que a gente quer. Edi, fala de novo com calma o teu telefone, por favor. 95 9 81 12 6640. Pronto. A Edi também tá no Instagram, é Edi com Y, tá, gente? Edi Oliveira. Tá lá bem bonitinha, uma logo roxa, a foto dela tá lá, pronta para responder suas perguntas, tá? Eu vou trazer até umas dicas de saúde relacionadas ao tema, para você preferir alimentos equilibrados, uma alimentação equilibrada, frutas, verduras, legumes e proteínas magras. Reduza o consumo de alimentos ultraprocessados e riscos de gordura saturada. Pratique atividade física regularmente para ajudar no controle do seu colesterol e faça, claro, exercícios periódicos, como a Edi falou, e siga orientações médicas para monitoramento do colesterol. Eu tô indo embora, quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que participou comigo nessa segunda-feira, dizer que amanhã a gente está de volta com o Doutor Me Consulta, e se você perdeu a entrevista da Edi ou a entrevista da doutora Mariana Pessoa, nossa psicóloga, entre em contato no nosso site do Doutor Me Consulta. A gente é muito chique, a gente tem site sim, o nosso site fica dentro do site da Monte Roraima FM, tem um link, você vai clicar, vai ser direcionado para a nossa página, você vai clicar na foto de qualquer especialista que você perdeu e você vai assistir os episódios na íntegra, combinado? Segue a gente também no nosso Instagram, programa Doutor Me Consulta, e segue Doutor Me Consulta, DR Me Consulta, é o coraçãozinho verde, certo? Segue também muito a Rádio Monte Roraima FM, e aí a gente amanhã tá de volta com muito mais saúde pra você. Eu tô indo embora no oferecimento todo especial das empresas que investem na sua saúde. Sebrae Roraima, também de Laboratório Labovida, Emagrecentro, Ceter Cursos Técnicos, Prossegue Roraima, apoio de Clínica Mãe de Deus, Eleve Fit, Rosa Atelier, Unicesumar Faculdade e Universidade, Restaurante Tropical do Norte, Mimelá Moda Infantil, Dona Goma, Casa dos Filtros, Mega Farma, Clínica Harmonia Corporal, Sofi Sexta e também de Água Imantada Boa Vista. Beijo no seu coração, cuide da sua saúde, que amanhã tem mais Doutor Me Consulta e daqui a pouco às 6 horas tem programa Nossa Night. Tchau, tchau, beijo!